Olá, povo brasileiro! Hoje eu vou ler aqui mais um capítulo desse livro Autobiografia de um Yogi. Hoje vou ler o capítulo 28. O capítulo 28 está na página 281. Renascimento e descoberta de Kashi. Por favor, ninguém entrará na água. Vamos nos banhar retirando água com os recipientes que temos. Dirige-me aos jovens estudantes de Ranchi que me acompanhavam-me a pé numa excursão de cerca de 13 quilômetros a uma colina próxima. A lagoa à nossa frente parecia convidativa, mas senti intuitivamente aversão por ela. Muitos dos meninos começaram a imergir seus recipientes, porém, alguns rapazes sucumbiram à tentação das águas refrescantes. Mal haviam mergulhado quando longas serpentes aquáticas ondularam ao seu redor. Quantos gritos e quanta água espirrada! Que espontaneidade cômica em fugir da lagoa! Deliciamo-nos com o almoço ao ar livre, depois de atingir nosso destino. Sentei-me rodeado de meninos sob uma árvore. Ao me verem inspirado, assediaram-me com perguntas. Por obséquio, diga-me, suplicou um jovem, se eu sempre permanecerei com o Senhor na senda da renúncia. Ah, não, respondi. Você será levado de volta à sua casa, à força, e mais tarde se casará. Incrédulo, ele protestou com veemência. Somente morto poderei ser carregado daqui. Dentro de poucos meses, entretanto, seus pais chegaram para levá-lo embora, a despeito de sua resistência e de suas lágrimas. Alguns anos mais tarde, ele, de fato, se casou. Respondera eu a muitas questões quando se dirigiu a mim um jovenzinho chamado Kashi. Tinha 12 anos de idade. Era um aluno de grande inteligência e é muito estimado por todos. Senhor, disse-me, qual será a minha sorte? Você morrerá em breve. Um poder irresistível havia forçado as palavras saírem dos meus lábios. A revelação me chocou e me entristeceu, assim como a todos os demais. Reprovando-me silenciosamente por haver feito o papel de criança terrível, recusei dar respostas a outras perguntas. Quando regressamos à escola, Kashi veio ao meu quarto. Se eu morrer, o Senhor me descobrirá após o meu renascimento e me reconduzirá à senda espiritual? Perguntou-me entre soluços. Senti-me obrigado a recusar essa difícil responsabilidade oculta, mas durante as semanas seguintes, Kashi me pressionava obstinadamente. Vendo-o na iminência de uma crise nervosa, finalmente o consolei. Sim, prometi. Se o Pai Celestial me der sua ajuda, farei tudo para encontrá-lo. Durante as férias de verão, saí para uma curta viagem, lamentando não poder levar Kashi comigo. Chamei-o a meu quarto antes de partir, e eu o instruí cuidadosamente para que permanecesse opondo-se a todas as sugestões dentro das vibrações espirituais da escola. De algum modo, pressenti que se ele não voltasse para sua casa, poderia evitar a calamidade iminente. Nem bem eu havia partido, o pai de Kashi chegou a Ranchi. Durante 15 dias tentou dobrar a vontade do filho, explicando que se Kashi fosse a Calcutá, apenas por 4 dias para ver a mãe, poderia regressar em seguida. Kashi
persistentemente recusou. Por fim, o pai disse que levaria o filho com a ajuda da polícia. A ameaça perturbou Kashi, que não desejava ser causa de publicidade desfavorável para a escola. Não teve outra alternativa senão ir. Voltei a Ranchi alguns dias depois, ao saber em que circunstâncias Kashi fora levado. Tomei imediatamente o trem para Calcutá. Ali aluguei um veículo de tração animal. Surpreendentemente, quando o coche ultrapassou a ponte da estação de Pourá, sobre o Ganges, as primeiras pessoas que vi foram o pai de Kashi e outros parentes vestidos de luto. Gritando ao meu cocheiro para que se detivesse, saltei do veículo e, com chispas nos olhos, encarei o desventurado pai. Assassino! Gritei absurdamente. O senhor matou meu menino! O pai já compreendera o mal que fizera ao trazer Kashi à força ao Calcutá. Durante os poucos dias em que o menino ali estivera, ele comera alimento contaminado, contraíra o cólera asiático e morrera. Meu amor por Kashi e a promessa de achá-lo após a morte, noite e dia, me acompanhavam como assombrações. Não importa onde eu fosse, sua face assomava diante de mim. Iniciei uma busca memorável, semelhante à que a realizara há muito tempo ao perder minha mãe. Senti que, na medida em que Deus me concedera a faculdade de raciocinar, deveria utilizá-la e exigir dela o máximo para descobrir as leis sutis que me permitiriam conhecer o paradeiro astral de Kashi. Era ele uma alma vibrando com desejos irrealizados, um núcleo de luz flutuando em algum lugar entre milhões de almas luminosas na região astral. Como sintonizar-me com ele, em meio a tantas luzes vibratórias de outras almas? Fazendo uso de uma técnica yoga secreta, irradiei meu amor à alma de Kashi, através do microfone do olho espiritual, o ponto entre as sobrancelhas. A vontade projetada do ponto entre as sobrancelhas, que é o entrecênio. Entrecênio é o ponto entre as sobrancelhas. É o aparelho que irradia o pensamento. O sentimento do homem ou seu poder emocional, concentrado claramente no coração, capacita-o a atuar como um rádio mental que capta as mensagens de outras pessoas próximas ou distantes. Em telepatia, as refinadas vibrações dos pensamentos do indivíduo transmissor propagam-se através de vibrações sutis do éter e astral, e a seguir, através do éter mais grosseiro da Terra, criando ondas elétricas que, por sua vez, se transformaram em ondas de pensamento na mente do indivíduo receptor. Intuitivamente senti que Kashi cedo voltaria à Terra e se eu continuasse sem interrupção a irradiar meu chamado, sua alma responderia. Eu sabia que a mais leve estimulação enviada por Kashi seria sentida nos nervos dos meus dedos, braços e coluna vertebral. Frequentemente, usando meus braços erguidos como antenas, girava como um peão sobre mim mesmo, tentando descobrir em que direção estava a casa, onde, conforme eu acreditava, ele já renascera sob a forma de embrião. Esperava receber sua resposta no rádio do meu coração, sintonizado pela concentração. Com zelo, nunca diminuído, pratiquei o método yoga constantemente,
durante os 6 meses seguintes até a morte de Kashi. Caminhando com alguns amigos, certa manhã, entre a multidão da zona de Bazar de Calcutá, ergui minhas mãos na forma costumeira. Pela primeira vez houve resposta. Emocionei-me ao constatar que estímulos elétricos deslizavam pelos meus dedos e palma da mão. E estas correntes se traduziram num pensamento poderoso nos recessos profundos de minha consciência. Eu sou Kashi, eu sou Kashi, venha a mim. Concentrando-me no rádio do meu coração, o pensamento tornou-se quase audível. No característico murmúrio, um tanto rouco de Kashi. Toda alma em seu estado puro é consciente, onisciente. A alma de Kashi se recordava de todas as características do menino Kashi, e por isso imitava sua voz rouca a fim de provocar em mim o seu reconhecimento. Ouvi seus chamados repetidas vezes. Agarrei o braço de um dos meus companheiros, Prakashidas, e sorri para ele extravasando alegria. Parece que eu localizei Kashi. Comecei a dar voltas sobre mim mesmo para indisfarçável divertimento de meus amigos e da multidão de transeuntes. Os estímulos elétricos só formigavam através dos meus dedos quando eu estava de frente para um atalho próximo que tinha o nome significativo de Vila Serpentina. As correntes astrais desapareciam quando me voltava em outras direções. Ah! Exclamei. A alma de Kashi deve estar vivendo no ventre de certa mãe, cuja morada se encontra nessa transversal. Meus companheiros e eu nos aproximamos da via serpentina. As vibrações em minhas mãos erguidas tornaram-se mais fortes, mais pronunciadas, como se fosse atraído por um imã. Fui arrastado para o lado direito da rua. Ao atingir a entrada de certa residência, verifiquei com pasmo que meus pés se paralisavam. Bati a porta em estado de intensa excitação, com a respiração suspensa. Senti que minha busca longa e invulgar chegara com êxito ao fim. A porta foi aberta por uma criada. Esta me informou que seu patrão estava em casa. Ela desceu a escada, vindo do andar superior, e sorriu-me interrogativamente. Eu mal sabia como formular minha pergunta, pertinente e impertinente ao mesmo tempo. Por favor, diga-me se o senhor e a sua esposa esperam há 6 meses o nascimento de um filho. Embora muitos homens, após a morte física, permaneçam no mundo astral de 500 a 1000 anos, não há lei invariável sobre o decurso de tempo entre as encarnações. O período em que um homem vive num invólucro astral ou físico é predeterminado karmicamente. Sim, de fato. Vendo que eu era um swami, um homem de renúncia, vestido com o hábito tradicional alaranjado, ele acrescentou cortesmente: por obséquio, diga-me como soube deste assunto meu particular. Quando lhe contei a respeito de Kashi e minha promessa de encontrá-lo, o homem assombrado acreditou na minha história. A morte e, naturalmente, o sono, a pequena morte, são uma necessidade fatal, livrando temporariamente das algemas dos sentidos o ser humano não iluminado, como a natureza essencial do homem é espírito. Ele recebe no sono e na morte
certos lembretes revivificantes de sua natureza incorpórea. A lei equilibrada do karma, exposta nas escrituras hindus, é a da ação e reação, causa e efeito, semeadura e colheita. No processo da justiça natural, Rita, cada homem, por seus pensamentos e ações, vem ao ser o modelador de seu destino. Quaisquer energias que ele próprio saiba ou sábia ou intensamente tenha posto em movimento, voltam a ele a seu ponto de partida, como um círculo, completando-se inexoravelmente a si mesmo. O mundo se parece a uma equação matemática. Por mais que se verifiquem transposições de termos, ela se equilibra a si mesma. Todo segredo é dito, todo crime é punido, toda virtude é recompensada, todo mal é reparado em silêncio e certeza. Entender o karma como lei de justiça, em que se fundamentam as desigualdades da vida, serve para libertar a mente humana do ressentimento contra Deus e contra o homem. A criança que vai nascer será do sexo masculino, de pele clara, disse-lhe eu. Terá uma face ampla, com um topete em cima da testa. Suas tendências espirituais serão notáveis. Eu tinha certeza de que o menino esperado apresentaria essas feições e características de Kashi. Tempos depois, visitei a criança, cujos pais lhe haviam dado seu antigo nome de Kashi. Até mesmo na infância, ele era impressionantemente idêntico, em aparência, a meu querido estudante de Ranchi. O menino me demonstrou afeição instantânea. A atração do passado despertou com redobrada intensidade. Anos mais tarde, já adolescente, ele me escreveu durante minha permanência nos Estados Unidos. Expôs-me seu profundo desejo de seguir o caminho da renúncia. Enviei-o a um mestre no Himalaia, que aceitou como discípulo o renascido Kashi. E aqui nessa página tem uma fotografia do Kashi, aluno da escola de Ranchi. Essa é a fotografia de Kashi. E acabou o capítulo 28.